E chegamos no quarto episódio de Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, que agora não é Crunchyroll, mas eu acostumei falar Netflix, que é um episódio que é um dos mais especiais pra mim, porque é o episódio que apresenta Camus de Aquário. Se não é o mais especial, pelo menos era pra ser, e eu vou falar aqui o que tem, o que sobrou e o que faltou nesse episódio aqui, que foi bom, assim, é aquele negócio, eu esperava mais, mas eu já tô acostumado que não vai ter o mais que eu esperava nessa série mesmo, mas tá bom, vamos ver como é que foi. E aí, pessoal, tudo bem? Esse episódio, pra mim, como eu falei aqui, é sensacional. É a parte, uma das partes que eu mais gosto de Cavaleiros do Zodíaco, simplesmente porque Camus de Aquário, a apresentação dele, é meu personagem preferido. Aliás, ele tem aqui, ó, no meu estúdio não, né? No meu cenário de gravação, ele é um componente, um permanente fixo aqui, né? E falando de bonequinho de Cavaleiros, né? A Formoso 3D tem essas urnas aqui de armadura excelentes. Essa aqui é a de Pégaso, muito boa, por sinal. Muito bonitas, não só esses Cavaleiros de Bronze, mas tem de ouro, Cavaleiros de Asgard e muitas outras coisas de Marvel, DC, Star Wars, anime, Naruto, tem muita coisa lá. Dá uma olhada que o preço é excelente e se você comprar com o cupom aqui TICKETNERD10, você ainda ganha mais 10% de desconto num preço que já é muito bom. Dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa legal lá. E eu querendo ver um episódio, eu falei só, finalmente esse episódio é o episódio que o Camus vai detonar o Yoga, tal, não sei o que, beleza. Mas aí, bicho, aí começa o episódio do Shun com o Ikki, pra saber a história toda do Shun com o Ikki. E a história do Shun com o Ikki demora no episódio, gente. Eu tô assim, gente do céu, tá? Você tá gastando esse tempo todo no início aqui, do Shun com o Ikki, vai faltar lá na frente, e não dá outra, lá na frente, quando chega na hora do Yoga e Camus, falta história ainda, porque sobra história aqui em cima. Mas por quê, né? Por causa da lambança que fizeram, que na primeira temporada não apresentaram uma coisa básica, que é a base dos personagens. No caso aqui, como que o Shun e o Ikki era, o Shun não, é a Shun, perdão, é costume. Como é que a Shun e o Ikki era quando infância, quando dava na infância, e como é que foi essa questão de eles irem para a Ilha da Rainha da Morte, desde o início, né, tipo assim, mudaram no anime, mas a essência ficou a mesma. A ideia é que o Shun era para ter ido, ou a Shun, perdão, era para ter ido, e o Ikki foi no lugar. Essa é a ideia, a premissa básica dos dois aí, mas que não foi contada, né, lá no início da temporada, da série. Por que não? Porque deveria ter sido contado. Aí o que acontece? Já que não faltou antes, para poder contextualizar, tem que contar. Agora já está na segunda temporada para poder contar isso e perde tempo que devia estar desenvolvendo o Yoga com Camus. Coisa que também não foi desenvolvida, porque antes lá não foi mostrado direito ali esse passado do Yoga. Falaram da mãe dele e tal, mas não mostra o relacionamento dele com o Camus, que já começa aqui no início e ele já está na casa de Libra lá. E essa série, assim, a grosso modo, eu acho fraca. Pra quem viu o anime antigo ou o mangá, né, ela tá muito longe. Eu fico imaginando pra, assim, quem chegou agora. Tipo assim, será que quem chegou agora nunca ouviu falar de Cavaleiros e começa a assistir essa série? Será que consegue ter um vínculo com os personagens, né, que a gente teve, ou pelo menos parecido com o que a gente teve? Porque o que fez a gente, pelo menos a minha geração, ter um vínculo? Primeiro que tinha aquela enrolação, né? Você até acostuma a ver aquilo ali todo dia, né? 80 e tantos episódios e tal. Esse aqui é mais resumido. Mas você tem a construção de cada personagem. Você tem o Seiya principal, ótimo, mas você entende qual é do Shiryu, você entende qual é do Shun, no caso era o Shun ainda, né? Ikki, Yoga, etc. Nesse aqui, os personagens são jogados aí, só tal, e a história dele é esse, o poder dele é esse aí mesmo, tá? E assim, eu sei que é resumido, mas na história original, no anime original, também dava pra resumir um tanto de coisa, dá pra enxugar. Mas eu tenho certeza que mesmo se enxugasse o anime original, ia contar melhor a história do que nesse aqui, que tem muita coisa que é muito atropelada. Mas, gente, a história dos Cavaleiros, principalmente a fase das Casas de Ouro, né, a saga do Santuário, perdão, a história em si é boa, é muito difícil estragar uma história, que a história é muito bem feita, muito coerente, muito legal de assistir. Resumindo, a série eu acho ruim, fraca, mas baseado no que a gente já gosta, dá pra assistir, dá pra levar aí com a nota 6, nota 7, mas a série tem assim, é ruim no todo, mas tem uns picos, tem algumas coisinhas, uns itens, algumas coisas que acontecem, uns pontos que eu acho que ficaram muito bons. Por exemplo, nesse episódio, a última, acho que é Nebula Chain, a corrente de Andrômeda que ele joga lá, que ela joga lá, né? Eu acho muito bem feito os efeitos e o efeito do Camus, que eu vou chegar ainda, né? Mais pra frente, na hora que ele detona com o Yoga, também é muito legal. Agora falando da relação principal do episódio, que é o Yoga caiu lá na casa de Libra. Não fica claro, nem no anime anterior fica claro, né? Que quando o Yoga foi mandado para outra dimensão, foi o Camus que interveio para mandar ele para a casa de Libra, já que a casa de Libra estava sozinha, não tinha ninguém lá. E o Camus leva ele com um portal lá para a Sibéria.
Coisa boa disso aí, Camus derrubou a mãe dele na frente dele pra poder ver, pra ele poder deixar de ser besta e largar a mão dos sentimentos dele lá, ótimo. Só que num portal, velho, que hora que eu perdi que esses cavaleiros fazem portal pra ir pra lá e pra cá, né? Já tinha aparecido isso na série, mas que eu saiba, não dá pra ficar saindo, entrando nessas casas assim do jeito, tá bem ao bel prazer pra ir pra lá pra Sibéria e voltar, não. Até onde eu sei, comenta aqui se eu tô enganado. Mas a história do Camus com o Yoga, ela é interessante, porque pra mim ela é um maior ensinamento que o mestre pode dar pro aluno. O mestre se dispõe a dar a vida para que o aluno aprenda. Porque só o aluno matando ele é que ele está pronto para poder seguir para continuar a jornada dele. E aí tem dois aprendizados que são excepcionais. Um deles é a parte técnica, pelo menos baseado no anime antigo, né? É que ele tem que atingir o 7º sentido para poder matar o Camus. Se ele não atingir o 7º sentido, ele não consegue nem continuar nas casas lá. Então ele tem que saber, ele tem que ser um cavaleiro melhor. E além disso, ele tem que, o fato dele esquecer a mãe, o Camus fala, ele tem que esquecer os sentimentos, tal, não sei o quê, mas o próprio matar o próprio mestre é um livramento de sentimento também que o Yoga tem que ter e que ele não consegue ter. Então esses dois, ele matando o Camus, né, ele ganhando do Camus ali, ele resolve essas duas questões ao mesmo tempo e o professor está disposto a dar a vida para que o discípulo consiga superar ele e seguir no caminho. Gente, uma lição maior do que essa, até emocionante, lição maior do que essa não tem. Agora, uma diferença que a gente teve aqui no anime, pelo menos do antigo, né, é que no anime original, o Camus não menciona praticamente a Athena, né? Ele é tão mestre que ele tá mais interessado em Yoga, tipo, o seu Yoga não quer saber o que você está fazendo aqui nas 12 casas, né? Se você tá do lado da Athena ou não, ele até menciona uma vez só a Athena. Mas resumindo é assim, ó, Yoga, não quer saber o que você está fazendo, me ganha pra você não passar vergonha, né? Mais ou menos assim. Pelo menos nesse aqui ele menciona mais essa questão de Athena. Mas aí começa a luta, né? E aí eu esperando poder ver a grande armadura de Aquário, que no anime original, gente, cada vez que chegava numa casa nova, não sei se você se lembra, se você assistiu, a apresentação da armadura é um espetáculo à parte, né? E nesse episódio que é da Casa de Libra, gente, que espetáculo que é essa armadura de Aquário no anime original. Aqui a armadura continua linda, aliás, as armaduras de ouro são um espetáculo à parte nessa animação também, é muito bonita, muito legal. Fica a expressão dos personagens, né? Os bonequinhos lá, eu não consigo ver se te dor, tristeza, alegria, eu não consigo. Para mim, esses bonequinhos tá igual esse aqui mesmo, ó. Fica parado assim, ele não consegue falar, sei lá, não consigo entender, enxergar emoção naquele bonequinho não. Mas a luta começa, né? Já vem um pó diamante e o Camus segura o pó diamante na mão e ele fala assim, esse ar não é frio bastante. Tem uns diálogos que devia manter igualzinho era antigamente, já estava bom demais, a luta é tão boa, tão bem feita, a relação é tão boa que não tem o que mexer. Aí, essa parte é mais resumida. Acontece que esse resumo todo é o resumo do Camus tentar convencer o Yoga de melhorar aqui nessa série que não tem. Porque ele joga a mãe dele no buraco lá e volta, né? E já executa o Yoga de uma vez. Mas no anime original, ele convence, ele tenta com o Yoga umas 3 vezes. Ele fala no início, o Yoga não aprende, ele fala de novo, o Yoga não aprende. Afundar a mãe no buraco lá é o último recurso que ele tem. Tanto é que depois que ele afunda a mãe do Yoga, aí que o Yoga apela e quer jogar o Trovão Aurora e desiste de tudo mesmo. E aí que ele fica com raiva mesmo. Ou seja, a mãe era o último recurso. Aqui, nessa série aí, não, esquece seus sentimentos, já afundei sua mãe. Sabe, você não construiu para poder chegar nessa raiva toda dele lá. E ele joga o outro raio no Trovão Aurora e claro que não adianta, né? Porque é o mestre do gelo e esse ar não é frio o suficiente, não é frio bastante. Podia falar que era uma brisa da manhã, né? Isso aí nada mais é do que uma brisa da manhã. E aí ele vai e joga o Execução Aurora, que eu tava doido pra ver como que seria o Execução Aurora, né? Com a deusa lá atrás e o jarro, tudo muito bonito. A parte estética de algumas cenas é muito legal. Mas mais legal do que isso é anotar que no anime o Execução Aurora era uma bola de força, né? Mas lá na hora das 12, lá na casa de Aquário mesmo, os dois é um raio branco dos dois. Nesse aqui já começou com raio branco, é mais coerente, né, do que era. E segundo, na hora dele jogar o esquife de gelo, o caixão congelado, a cena é muito bonita, eu achei muito legal, a mão dele subindo assim e congelando e a textura, né, do gelo do Yoga subindo, muito bonito, muito legal de ver e principalmente uma coisa nessa animação que ficou melhor do que o original, é que quando ele congela o Yoga, ele chora, lá no anime original, né, mostra ele chorando, nesse aqui o choro dele é uma lágrima congelada, eu achei assim, de uma sutileza, de um detalhe excelente. Faltou foi a emoção do Yoga a ver, para poder ver as coisas acontecerem, a própria emoção do Camus, muito pela falta de trilha sonora, pelo amor de Deus. Cavaleiros do Zodíaco tem uma trilha sonora tão bem feita, tão boa de ouvir, que tem tudo a ver com a série, mas essa série desmereceram, desconsideraram tudo isso, infelizmente. Mas seguindo dessa correria que
foi, tô até vendo, a casa do escorpião, ó, das 14 agulhadas, vai ser 7 num golpe, 7, depois mais 7, pra sobrar uma última agulhada, que é a 15ª, vai ser assim. E o que espero muito que gaste um episódio pra Camus de aquário, lá no aquário mesmo, lá na casa de aquário, pra valer a pena, porque foi muito atropelado e, ó, emoção não trabalhamos, é mais ou menos assim, é bonito de ver, mas emoção, nem pra mim não desce não, né? Tipo assim, fizeram o Camus chorar, mas não fizeram eu chorar. Um grande abraço e comenta aqui o que você achou, até mais.